O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui um menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se pode fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela força da oração. Jesus, aqui no Evangelho que nós acabamos de ouvir, ele vai falar da existência do mal. E o mal não é uma situação e nem um acontecimento. Segundo a doutrina cristã católica, nos ensina que o demônio é um espírito do mal. O mal é um espírito. Nós não o vemos, nós não o tocamos, mas ele existe. Ele age sobre o ser humano. E o próprio Jesus quer ensinar aos seus discípulos que há tipos de espíritos malignos que só podem ser expulsos pela força da oração. Com isso, nós precisamos tomar a consciência de que a oração ela é necessária e fundamental para aqueles que diariamente enfrentam batalhas e lutas espirituais. Aqui o Evangelho relata que um certo pai tinha um filho que desde criança este menino sofria por uma perturbação e por uma possessão diabólica. Diz o relato do Evangelho
que este pai, desesperadamente, ele acorreu aos discípulos, pedindo aos discípulos de Jesus que libertassem o seu filho. Mas, infelizmente, os discípulos não conseguiram libertar aquele menino. Mas por quê? Porque, na verdade, faltou mais fé e mais confiança por parte dos discípulos. Então, este pai pegou o menino e apresentou a Jesus e contou para ele o que tinha acontecido, que os discípulos não tinham conseguido expulsar o demônio da vida daquele menino. Jesus, de uma forma muito dura e firme, vai dizer: ó geração perversa, até quando eu estarei convosco? Jesus, com esta expressão tão dura e tão firme, Jesus não estava querendo desprezar os seus discípulos, mas Jesus estava querendo acenar para os seus discípulos que eles tinham visto tudo o que Jesus fez, tudo o que Jesus realizou, e eles ainda não tinham uma fé capaz de libertar aquela criança. Jesus então vai dizer: ó geração perversa, até quando estarei convosco? Jesus hoje está dizendo isso para nós, porque Jesus, ele não quer cristãos mornos. Jesus não quer cristãos que vivam em cima do muro. Jesus hoje, ele quer cristãos que tenham mais fé, que tenham mais confiança. Se Deus não me atendeu na hora que eu pedi, não é por causa disso que eu vou parar de orar. Eu tenho que continuar orando. Eu não posso parar no meio do caminho. É muito notório perceber hoje, eu como sacerdote, como que os cristãos de hoje estão em cima do muro. Muitas vezes ou estão mornos ou estão frios. Jesus, num certo momento do seu ministério, numa outra passagem do Evangelho, ele disse assim: será que quando o Filho do Homem voltar a esta terra, ele vai encontrar fé? Hoje nós precisamos nos questionar: será que ainda há no nosso coração fé? Será que há ainda no nosso coração confiança no poder de Deus, no poder de Jesus? Meus queridos, nós somos batizados e pelo batismo nós recebemos de Deus uma autoridade, e esta autoridade é também sobre o mal. Nós não podemos ter medo do mal, é o mal que tem que ter medo da gente. Se eu vivo em estado de graça, se eu vivo segundo os mandamentos de Deus, por que eu vou ter medo do mal? Nada pode me atingir, porque a minha vida está alicerçada em Jesus Cristo, e eu não posso deixar a oração. Quando a gente vai à missa, será que a gente acredita no poder da Eucaristia? Quando a gente entra na capela do Santíssimo para adorar Jesus Eucarístico, será que a gente acredita que Cristo está ali na Eucaristia? É uma pergunta que nós devemos fazer. Que hoje nós precisamos ver que a oração é o combustível, é o oxigênio para a nossa alma. Assim como nós precisamos da água, dos alimentos, nós precisamos também da oração, porque sem oração a gente vai fracassar, os nossos projetos irão falir. É necessário hoje crer no poder da oração. E eu quero dizer para você de casa, você que agora está escutando esta homilia, creia hoje no poder de Jesus e no poder da oração. Não deixa de rezar, não. Se hoje você está dentro de uma situação tão difícil que humanamente você não encontra saída, continue orando. Deus vai te dar sabedoria e vai te mostrar qual é o caminho que você precisa trilhar. Não desconfie do poder de Deus. Não duvide daquilo que Deus pode fazer na sua vida. E lembre-se, a oração é o combustível para o coração. Sem a oração,
nós fomos fraquejar. Que nós possamos hoje pedir a Deus: Senhor, ajuda-nos na fé, no poder da oração. Um outro dado interessante do Evangelho é que aquele pai, ele foi até Jesus e, além de pedir a Jesus para que libertasse o seu filho, ele disse assim para Jesus: Mestre, eu te peço, ajuda-me e tem piedade de mim. Se podes fazer alguma coisa, ajuda-me. Olha a oração desse pai, que estava desesperado vendo seu filho perturbado e atormentado pelo mal. Ele foi até Jesus, ele acreditou em Jesus e ele disse: Jesus, se tu podes libertar o meu filho, liberta-o. Jesus respondeu para ele: como? Se podes, tudo é possível para quem tem fé. Vamos repetir isso? Eu vou dizer a primeira parte, você vai repetir bem forte a segunda parte. Jesus, tudo é possível para quem tem fé. Jesus, tudo é possível para quem tem fé. Novamente, Jesus, tudo é possível para quem tem fé. Jesus, tudo é possível para quem tem fé. É Jesus que está dizendo isso, não somos nós. Se Ele está dizendo que tudo é possível para quem acredita, então é possível. Não importa a situação, que você acredite no impossível de Deus, porque Ele está afirmando: tudo é possível para quem acredita. Fecha teus olhos agora e peça a Jesus que faça hoje o impossível na sua vida. Peça a Jesus hoje aquilo que hoje é mais difícil para ser resolvido. Jesus tudo pode. Ele só não pode para quem não acredita. E eu quero pedir pela associação do Senhor Jesus, por esta obra, aquilo que é impossível a nós aqui, para Deus tudo é possível. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.